Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Tainara e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre um tema que eu amo: docência no ensino superior. Como eu comecei a dar aula na universidade recentemente, no início do ano, eu recebo muitas perguntas acerca disso. Então, bora lá falar um pouco sobre como é ser professor universitário, o que professores universitários fazem. Bom, primeiramente vamos pensar no processo de entrada na universidade. Há dois tipos, o primeiro é por processo seletivo, e aí o processo seletivo ele tem uma duração. Então, às vezes você pode estar cobrindo uma vaga aberta, que a duração pode ir de 1 a 2 anos, ou às vezes você pode estar cobrindo uma licença de outro professor, e aí você vai ficar lá na universidade no tempo da licença. Então, cada caso é um caso. E bom, essa seria a primeira forma de ingresso, a do processo seletivo. Depois, nós temos outra forma de ingresso, que é a do concurso para professor efetivo. Ou seja, o professor que vai ser concursado. Então, ele não vai sair daqui 1, 2 anos. Ele pode ficar lá quanto tempo ele quiser até se aposentar. Mas claro que é muito mais difícil passar ali para a vaga de efetivo. E na minha área, e talvez na área de muitos de vocês, que seja a área de letras, o que acontece? A área de letras é uma das áreas que mais tem doutores no Brasil. Então, acaba que até mesmo para processo seletivo, muitas universidades já estão pedindo doutorado. E aí o pessoal que tem só mestrado nem consegue participar. Então, imagina ir para um concurso. Requisito mínimo de concurso hoje em dia é o doutorado. Para o processo seletivo, algumas a gente consegue entrar apenas com o mestrado, que foi o meu caso. Eu estou cursando o doutorado. Neste momento, estou no segundo ano de doutorado. Mas o fato de eu estar cursando o doutorado não significa nada no sentido de pontuação. Ele só vai pontuar no meu currículo para o processo seletivo ou para concurso quando eu terminá-lo. Então, ainda falta um tempinho, faltam aí 2 anos. Então, no momento, o que eu tenho no meu currículo são as minhas 2 graduações, as minhas 3 especializações e o meu mestrado, além dos artigos publicados, capítulos de livros publicados, eventos e tudo mais. Então, meu doutorado não conta ainda, não vejo a hora dele começar a contar. Bom, eu já trabalhei em 2 universidades. Uma foi a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no campus Pato Branco. Lá eu trabalhei na graduação de letras. Eu ministrei as disciplinas de língua inglesa 1, língua inglesa 3 e a minha favorita, literatura inglesa. Não vou mentir, né? Literatura inglesa é tudo pra mim. Lá eu entrei cobrindo uma licença de uma professora. E depois que eu saí da Universidade Tecnológica do Paraná, eu vim para o IFSC, Instituto Federal de Santa Catarina, no campus de Jaraguá do Sul. No IFSC, eu ministro outras disciplinas em outros cursos. Então, eu ministro a disciplina de Metodologia da Pesquisa, no curso de graduação em Engenharia Elétrica, que é bacharelado. No curso de graduação em Fabricação Mecânica, eu ministro Inglês Instrumental. Aí, eu tenho várias turmas de inglês na Eletrotécnica. No desenvolvimento de sistemas, eu tenho uma. Também na Eletrotécnica, eu tenho Comunicação. E eu também dou aula em um cursinho de inglês ali da universidade mesmo. Eu tenho mais uma disciplina que se chama Metodologia de Projetos, que é bem parecida com Metodologia da Pesquisa, mas tem ali algumas diferençazinhas. Mas, no geral, estou com muitas aulas nesse semestre, então vocês podem ver, né, que eu ministro aí tanto aula de inglês, quanto de português, quanto de literatura. Você tem que estar meio aberto àquilo que vier, né, porque é isso que temos hoje num mercado extremamente saturado e concorrido. Mas está ótimo, não estou reclamando. Bom, sobretudo quando se trata de professor substituto, há diferentes possibilidades de carga horária. Às vezes ele cumpre uma carga horária super baixa. Mas, no geral, tanto para professor substituto quanto para professor efetivo, as mais comuns são as cargas horárias de 20 horas semanais e a de 40 horas semanais. Eu tenho a de 40 horas, já tive antes também de 40 horas. E dentro dessas 40 horas também há os professores que têm dedicação exclusiva, que geralmente são os professores efetivos concursados. Mas no meu caso, para os professores substitutos da instituição que eu trabalho, pode ser que em outras instituições seja aí diferente, lembrando, claro, que eu estou falando, né, claro, da minha experiência. Então eu não sei exatamente como funciona em outras universidades, mas deve ser bem parecido. No meu caso, como eu sou professora substituta, como eu estava dizendo, eu tenho essas 40 horas, mas eu não tenho dedicação exclusiva, o que significa que eu poderia ter outro trabalho também além desse, né? Mas esse já me dá muito trabalho. Os horários, eles são um pouco diferentes, né? Porque tem professor que vai ter só noite, tem professor que vai ter só manhã, tem professor que vai ter só tarde, tem professor que vai ter tarde-noite, tarde-manhã e assim por diante. No meu caso, eu tenho alguns dias que eu vou trabalhar à noite, outros que eu vou à tarde e outros que eu vou de manhã.
Eu não ligo muito para esse horário mais quebrado assim. Há essa possibilidade, é um pouco diferente do horário comercial, né? Porque a gente sabe que na universidade há cursos integrais, há cursos que são matutinos, há cursos que são vespertinos, há cursos que são só noturnos. Então o professor ele também vai ter essa flexibilidade de horários. Quando o professor trabalha depois das 22 horas, na universidade que eu trabalho, há um adicional noturno, que é um valor que você recebe a mais no teu salário para você trabalhar, então, depois das 10. Sobre a questão do salário, mesmo que a gente tenha ali a mesma função, então mesmo que eu trabalhe na mesma disciplina que outro professor ali trabalhe, esse professor já tendo doutorado e eu tendo só mestrado, o salário dele vai ser maior. Se eu trabalhasse ali só com o mestrado e outro só com a especialização, o meu salário de mestrado seria maior do que aquele que tem só a especialização. Então há essa hierarquia ali de salário também. O salário mais alto ali vai ser daquele que tem o doutorado, o segundo salário mais alto daquele que tem o mestrado, depois aquele que tem a especialização. Para professor universitário, eu acho que só com a graduação não consegue entrar, não. Hoje em dia, eu acho que nem apenas com a especialização, porque há muita concorrência. Então, você sempre tem que estar um nível acima, no sentido da tua formação, daquela turma que você vai dar aula. Então, se você vai dar aula para graduação, você tem que ter mestrado ou, às vezes, especialização. Se você vai dar aula no mestrado, obviamente você tem que ter doutorado. E assim por diante. O professor universitário, além de dar as suas aulas, preparar as suas aulas, ele também pode ser orientador. Ele pode ser orientador de iniciação científica, que é uma pesquisa que é desenvolvida com um ou mais alunos. Ele pode ser orientador também de TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, que é bem complicado. Ele também pode orientar mais de um aluno. Ele pode ser orientador de mestrado e de doutorado também. No meu caso, como eu dou aula somente para graduação, eu só poderia ser orientadora de TCC e DIC. Como neste momento eu estou dando aula numa faculdade de exatas, então eu não tenho orientandos ali na área de humanas, mas eu ainda tenho uma orientanda da outra faculdade que eu dava aula, porque lá era humanas, então fazia sentido, né? Eu sendo de letras, orientar alguém de letras. Agora, como eu dou aula nos cursos de engenharia, nos cursos de tecnologia, de fabricação, de eletrotécnica, não tem como eu ter um orientando, senão provavelmente eu teria um também. O professor universitário, ele também pode organizar eventos, ele pode trabalhar com a extensão. A extensão geralmente é um curso, alguma coisa assim, tem uma duração um pouco maior, que ele vai fazer essa coordenação. O professor universitário, ele também tem que participar de eventos, não apenas apresentando trabalhos, como é comum para os alunos, mas principalmente ali na organização, e ele também faz muitas publicações. Então ele publica artigo de revista, publica capítulo de livro, às vezes organiza um livro também, ministra cursos além das aulas, então é uma tarefa bem árdua, né? Sempre que tem evento ali a gente tenta fazer uma oficina, alguma coisa assim também. E além daquilo que eu acho que vocês já sabem, né, daquela parte burocrática de chamada, de provas, correção de trabalhos e tudo mais, também tem o plano de ensino e o conteúdo programado, que eu simplesmente não gosto muito dessa parte, porque o conteúdo programado e o plano de ensino, eles são muito complexos no sentido de, o semestre começou hoje, eu já tenho que prever tudo que eu vou trabalhar no semestre inteiro e enviar na primeira semana de aula. Então, esse início das aulas, nossa, é muito complicado. Por mim, o professor só ia lá, dava sua aula e seria assim super feliz, mas infelizmente não é assim, né? Temos toda essa burocracia. Eu gosto mesmo, minha parte favorita é a parte de dar aulas, de ter esse contato ali físico com os alunos. Também prefiro o presencial do que o EAD. Mas infelizmente temos todo esse como de outras coisas que eu não gosto tanto. Eu prefiro mais o momento da aula mesmo. E também eu gosto muito de leitura, de preparar a aula também, sabe? Esse momento de criação de slides, de separação, de leitura de material, eu gosto muito. Mas a parte burocrática, plano de ensino, plano de não sei o quê. Ah, também tem a agenda que você tem que montar os teus horários, é muito complicado, que você tem que disponibilizar, que você tem que fazer mil programas, é muito complicado essa parte burocrática, não curto nem um pouco. Bom, como eu já mencionei para vocês, eu sou aluna de doutorado, então no ano passado eu era bolsista do doutorado e neste ano eu tinha a possibilidade de continuar com a minha bolsa. Eu tive uma pontuação no meu currículo boa, suficiente para ganhar a bolsa de novo, né? Porque todo ano você pode concorrer a um novo processo seletivo de bolsa. Ele tem a duração de um ano, mesmo que o doutorado tenha a duração de 4 anos.
eu fui selecionada para ser bolsista de novo, porém eu tinha feito um processo seletivo para dar aula na graduação, e aí como eu passei, eu preferi trabalhar. Então, como eu fui trabalhar 40 horas, o meu programa de doutorado não permite que eu acumule bolsa e salário. Então, até mesmo se ele permitisse, eu acho que seria um pouco complicado, porque quando é bolsa de doutorado, bolsa de mestrado, a gente chama de bolsa, mas na verdade é quase como se fosse um salário, porque você tem várias atividades a cumprir para aquela bolsa, ou seja, você faz uma atividade para receber um valor, então é um trabalho, mas é chamado de bolsa, e às vezes isso acaba passando uma impressão errada, parece que o governo está nos ajudando e nós não estamos dando algo em troca, mas nós estamos sim. Em relação a fazer o doutorado e trabalhar ao mesmo tempo, é um pouco complicado, não tem como eu realmente dividir o mesmo tanto de horas para cada um, às vezes eu acabo privilegiando um em prol do outro e assim por diante, então é um pouco complicado mesmo, mas não vai durar para sempre, né? O doutorado um dia eu pretendo terminar, se tudo der certo daqui 2 anos e meio, né? É o prazo máximo que eu tenho para terminar, já que eu já fiz 1 ano e meio de doutorado, então eu tenho mais 2 anos e meio, porque são 4 anos. Então vamos lá esperar que dê tudo certo. E já me contem nos comentários se vocês gostam de vídeos assim, mais sobre a minha rotina, mais sobre o funcionamento aí de doutorado, de mestrado, de trabalho como professor universitário, porque eu posso gravar outros vídeos, por exemplo, sobre o funcionamento do doutorado, sobre o funcionamento do mestrado, enfim, essas partes burocráticas. Como eu já mencionei, eu não sei tudo, eu também estou aprendendo, mas eu gosto muito de compartilhar aquilo que eu já aprendi, porque algum tempo atrás eu estava procurando por essas informações. E eu não tinha acesso, porque é algo que fica mais restrito dentro da universidade. Quem está ali fica sabendo, quem não está às vezes não fica. Então eu quero compartilhar isso cada vez mais com vocês. Curtam o vídeo, se inscrevam se forem novos e vejo vocês no próximo. Tchau!